Mas eu quero que vocês participem. Traga suas dúvidas, né? Porque esse tema é muito, muito especial, que são, claro, as ervas aromáticas, as ervas culinárias. Então, a gente vai falar de plantas que muitas vezes a gente conhece, mas não sabe como usar. Isso é bem comum, né? A gente fica tão paralisado quando vê um tempero que é diferente, seja um tempero fresco ou um tempero seco, que a gente não consegue nem utilizar, de tão paralisado que a gente fica, de tão com medo de dar errado. Eu sempre falo, dar errado faz parte do processo. Você de repente não gostar daquela comida que você preparou, porque foi um tempero inédito, faz parte. Só assim você vai descobrir, né? Porque paladar é único, né? O que eu gosto pode ser o que você não goste. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu trouxe acho que umas 6 plantas diferentes, umas 6 ervas diferentes, para comentar de uso culinário delas. E claro, a gente vai falar também de uso do poder medicinal que essas plantas têm também, colocando elas na nossa alimentação. Mas basicamente vamos usá-las como um tempero, tá? Se de repente no meio dessa transmissão eu desmaiar, é o cheiro. Alguém já usou bocache na vida para adubar as plantas? Eu adubei semana passada, no final de semana eu fiz uma adubação geral aqui nos vasos. E, meu Deus do céu, o bocache é repleto de farinha de osso, né? Que tem fósforo, tem potássio, tem cálcio, que é importante para a planta. Então a gente tem que adubar, né? Não precisa ser necessariamente com isso. Mas o cheiro é de desmaiar. Então se eu desmaiar no meio do caminho, não se preocupem, é só o cheiro do bocache que tá aqui em cima. Ah, boa! Boa, Karen, você falou assim a questão do coentro, né? É isso, ame ou odeie. Tem vários temperos, várias ervas, várias especiarias que, bom, todas fazem bem, de modo geral. Porque se a gente popularmente já faz o uso culinário delas, é porque elas fazem bem. Mas é muito pessoal. Não adianta eu te falar de N benefícios daquele tempero, mas se você não gosta, se você não quer comê-lo, não vai adiantar. Então a gente pode utilizar, na verdade, temperos, ervas que sejam similares de uso medicinal, né? Mas é importante não forçar. Dentro desse universo da fitogastronomia, é importante a gente se conhecer, né? Conhecer a planta que a gente está trabalhando, o tempero que a gente está trabalhando, mas também a gente se observar, que é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? Observar, a gente está num momento que a gente requer bastante observação, né? Então que a gente possa levar essa observação para o resto das nossas vidas, mas observar o seu corpo, como ele responde àquele alimento. Se você come, por exemplo, eu quando como o manjericão comum, daqui a pouco eu mostro ele pra vocês, tá? Eu sinto um pouco sabe aquela conversa que você faz com o pimentão? Eu sinto um pouco com o manjericão comum. Não sinto com o manjericão italiano. Ou seja, o que eu faço aqui em casa? Eu dou preferência ao manjericão italiano, em vez de consumir um manjericão comum, um manjericão de jardim. E aí a gente vai conseguindo criar uma diversidade, não só a diversidade do alimento em grande volume, né? A gente fala muito de uma comida, de uma refeição diversa, mas é importante também que o tempero seja diverso, que a gente use, além do alho, cebola e sal. Eu amo alho, cebola e sal, mas ficar só usando este tempero, você vai ter propriedades, vai ter sabores muito parecidos. Então, por isso eu quero apresentar algumas potencialidades para o seu dia a dia. Antes, quero fazer uma pergunta para vocês aí. Quem faz parte do canal do Telegram, do grupo VIP, do Escola de Ervas, e recebeu, bom, todo mundo recebeu e viu a receita que eu fiz de doce de banana com capim-limão, que é uma planta que também está aqui, vocês estão vendo parte dela, e salsinha. Então, doce de banana de capim-limão e salsinha. Alguém viu esta receita e reproduziu? Porque, de verdade, foi um teste real que eu fiz aqui em casa, faz acho que uns 10 dias,
eu queria fazer um doce de banana diferente. Daí eu pensei, eu sempre como, não sei se vocês comem, olha um uso diferente, já falando de usos das ervas, né? Salsinha com frutas. Então você corta uma banana, você corta uma maçã e joga a salsinha picada em cima. É a coisa mais deliciosa. De primeira pode parecer estranho, a primeira vez que eu consumi assim foi há uns 3, 4 anos atrás, num curso que eu tava, e eu achei, depois achar estranho, eu achei incrível. De lá pra cá eu consumo bastante. Então, banana, frutas com salsinha picada em cima, fica realmente delicioso, você pica na hora. E as minhas preferidas são maçã e banana. É muito bom aí que a gente tem a nossa duplinha, né? Vitamina C e ferro junto. Então é importante a gente fazer essa combinação também. Ajuda a gente a assimilar melhor os nutrientes. Deixa eu só ver se vocês não fizeram nenhuma pergunta pra cima, só pra não pular vocês. E aí, começando então a falar... Rodrigo, só para responder a sua dúvida, para não deixar passar, né? Sobre adubo. Você quer acelerar a produção do adubo ou quer que o adubo tenha um retorno rápido para a planta? Eu não entendi sua pergunta. Se puder me escrever, eu já te respondo. Ah, é moído de sal, com salsa, incrível também, é muito bom. Agora, é muito legal que as ervas e as especiarias também, elas estão ganhando o universo do bar, né? O universo da bebida. E claro, as plantas diferentes, por exemplo, drink de jambu. Não sei se alguém já tomou drink com jambu. Jambu é aquela planta que ajuda não, que ela traz uma sensação de eletricidade até pra boca, faz você salivar, né? O tacacá, pato no tucupi, utiliza bastante. O jambu, que ele fica entre uma hortaliça e um tempero. Eu classificaria como os dois, na verdade. A florzinha mais como um tempero, que é o que dá mesmo a anestesia, faz você salivar mais. E a hortaliça, que é um pouco mais suave, que você pode usar em maior quantidade. Então, é um uso diferente colocar as ervas nos nossos drinks, seja um drink alcoólico ou não alcoólico. Oi para todo mundo que está chegando aí, bem-vindos, bem-vindas. Quero começar falando, então, eu falei de manjericão. Manjericão comum e manjericão italiano. Esse aqui, lindíssimo. Vou contar uma coisa para vocês, não fui eu que plantei, foi a natureza que plantou. A gente tem uma questão, né? Os manjericões, a hora que você deixa plantado, eles florescem, frutificam, soltam sementes com muita facilidade. E acaba que auto-semeia-se na horta. Deixa eu ler o que vocês verem. O jambu traz o formigamento. Jambu tá nascendo em todo lugar. Jambu também é parecidíssimo de dispersão, né, de sementes, quanto o manjericão. E aí, este manjericão, a mãe deste, né, floresceu, formou sementes e caiu nesse vaso, que era um vaso que estava plantado batata. Mas a batata, ela morreu porque acho que rolou um excesso de umidade. Eu sempre costumo deixar vasos sem nada e vasos assim, que eu tenha certeza que a planta morreu, né? É uma dica importante, porque às vezes a gente vai jogar fora, tirar, desplantar, mas ainda tem uma vida aí embaixo que pode vir. E foi isso que eu fiz com essa. Esse vaso, ele tava já um tempo sem nada, mas eu deixei ele no cantinho junto com as ervas, com as outras ervas, e nasceu. Engraçado que nasceu só realmente manjericão italiano. Não ficou um vaso lindíssimo? Então folhas brilhantes, folhas largas, ele é o manjericão italiano. Existe o manjericão italiano roxo e existe o manjericão folha de alface. O manjericão folha de alface é grandão, tá? E olha a diferença que a gente tem do manjericão. Tudo bem que o meu tá pequeno, porque ele está no vaso pequeno, a folha geralmente fica um pouco maior se ela tá no canteiro. Olha o manjericão comum. Olha a diferença de folha, né, que a gente tem. O manjericão italiano e o manjericão comum. Os aromas são bem diferentes. Esse daqui, o comum, ele tem um fundo de cânfora. Ele é o manjericão mais conhecido
que a gente usa aqui no Brasil. Fora, utiliza-se mais, Europa, utiliza-se mais o manjericão folha, né, o italiano, desculpa, que também é chamado de manjericão doce. Não sei se alguém já ouviu falar desse termo, manjericão doce. É esse aqui. E ele realmente tem um sabor mais suave do que o outro. Se você quer consumi-lo cru, eu indico, eu vou pôr numa salada, vou picar e pôr em cima da fruta, quero fazer uma geleinha, sabe aquele coulis que é tipo bater fruta ou com tempero ou sem nada, assim, mas sem cozinhar. É interessante utilizar o manjericão italiano. Ele é uma erva muito mais sensível ao calor do que o manjericão comum, mas os dois, de modo geral, são sensíveis ao calor. Ou seja, a maioria das ervas que eu vou falar aqui hoje, a gente precisa fazer o quê? Dica de uso. Picou, joga no final. Se você jogar no cozimento, seja lá aquilo que você for fazer, por exemplo, no molho de macarrão, se você ficar cozinhando, você está perdendo as propriedades medicinais, você está amargando o seu alimento e, na verdade, você vai ficar com sabor, sem sabor legal e com menos propriedades medicinais. Então é importante que essas ervas mais molinhas que eu vou comentar, tem duas ervas mais durinhas que eu vou falar hoje, que a gente pode dar um pouco mais de cozimento, tá? Mas manjericão comum, manjericão italiano, é importante a gente picar e colocar depois que a gente desligar o fogo, seja lá aquilo que a gente esteja fazendo. Você tem 2 pés de pimenta biquinho e não sabe usar? A pimenta biquinho a gente pode fazer conservas, podemos refogá-la, por exemplo, numa couve. É só relacionada mais a sabor, né? É uma pimenta de baixa picância, então não tem problema você colocar farofa de pimenta biquinho, drinks com pimenta biquinho, faz uma gin tônica com pimenta biquinho que fica, ó, delícia. Então, eu quero que vocês, acho que a minha intenção aqui é que vocês expandam os horizontes, né? Utilize plantas que são de chás no universo culinário, no universo dos drinks. Então a gente tem que realmente sair das caixinhas, né, que a gente cria. E aí, essas então são as 2 ervas primeiras que a gente vai ver hoje: manjericão italiano e manjericão comum. Usos bem tranquilos: brusqueta, salada, em cima de frutas. Suco de beterraba, dica super legal e refrescante. Aproveita que ainda não começou o inverno. Suco de beterraba beterraba crua batida com manjericão, seja o italiano ou seja o comum. Depois você coa, né? Porque às vezes fica meio fibrosa a beterraba. Fica incrível, super refrescante. Ou seja, a gente pode temperar com as ervas culinárias, as ervas aromáticas, os nossos sucos também. E claro que a gente está tendo também os benefícios. E aí é importante, o que traz também, pra mim, vou falar pra mim, a beterraba crua, ela é um pouco indigesta, eu prefiro consumir ela cozida. Mas esse suco de beterraba crua com manjericão, ela não tem esse problema, ela não causa esse problema pra mim. Ou seja, é super digestiva por conta das propriedades medicinais digestivas do próprio manjericão, que também auxilia pra gente a passar dor de cabeça, melhorar a sinusite, e quadros de gripe pra gente ter mais disposição, né? Assim como o próprio alecrim, né? Também é importante. Deixa eu ver o que vocês... gostou do suco de beterraba, né? Caipirinha de tangerina com pimenta dedo de moça, incrível também. E vocês já tomaram caipirinha de caju ou de tangerina também com, né, o melaço, meu Deus, agora eu vou esquecer, o bloquinho, gente, o bloquinho de açúcar, vocês vão lembrar qual que é. Eu não lembro, mas fica incrível também. Boa noite, Cris. Vou respondendo ao longo do que vocês vão escrevendo aqui também, para vocês participarem. Macarrão pesto para sinusite é incrível, sim! Você ajuda os dois, ajuda o seu estômago, né? E ajuda também a sua sinusite,
porque o manjericão é mucolítico. E o que significa mucolítico? Ele quebra o muco. Então, o muco que está preso, principalmente nas vias aéreas mais superiores, ele se quebra. E por isso também é uma erva que é legal a gente fazer inalação, né? Rapadura, boa, Cris, rapadura. Caipirinha de tangerina com rapadura e até uma pimenta biquinho, fica incrível. É muito gostosa. E aí falando de ainda um pouco de sinusite, então indo por propriedades medicinais, tem uma erva que eu acho que das ervas culinárias é que eu mais vejo que os alunos têm resistência, que os alunos não sabem usar, é a sálvia, tá? Esta é a nossa amiga sálvia. Ó, folhinhas que parecem uma língua. Ela tem uma textura até de língua. Ela, dentro da fitoterapia, ela é uma planta muito utilizada para tratar sinusites também, tanto que na inalação é usada. Gengivite, questões então bucais, dores de garganta. Essa planta, sálvia, é incrível. E consumi-la também como um tempero também ajuda nesses quadros, melhora, né, esses quadros. É uma planta de aroma intenso, não sei se todos vocês conhecem, eu colhi aqui do meu jardim, né, as folhas às vezes ficam um pouco maiores. O aroma dela, o sabor, combina com o quê? Combina com uma abóbora de forno. Na verdade, se for escolher uma combinação, sempre cada uma tem umas combinações meio coringas, né, próprio manjericão com tomate, manjericão e tomate é a dupla certa. Batata e alecrim a dupla certa, assim, certeira, né? E abóbora cabotiã com sálvia é incrível. Tanto você fazer a sálvia de forno, quanto você fazer um risoto de sálvia com abóbora. Fica incrível, tá? Como que você faz para você produzir a sua refeição com esta plantinha, que ela é um pouco mais rígida? Se você tem ela no seu jardim e você passa a mão nela e você passa a mão no manjericão, a textura é completamente diferente. Essa, por ter uma rigidez maior, ela aceita um pouco mais de temperatura. Ou seja, se você for pôr no forno, você mantém mais propriedades do que se você colocar o manjericão no forno ou no fogo por mais tempo. De modo geral, essas plantas, essas ervas aromáticas mais rígidas, a gente consegue deixar num forno, por exemplo, na abóbora, uns 10 a 15 minutos ela junto. Ou seja, você vai produzir a sua abóbora como você faz uma batata de forno. Só que você não vai colocar sálvia logo no começo, porque senão vai virar um churrasco de sálvia e você vai perder todas as propriedades medicinais. Porque lembra, essas plantas são aromáticas. O aroma vem dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, por natureza, são voláteis. Uns menos, outros mais, mas eles são voláteis, eles evaporam. Se você deixar demais o seu alecrim com a batata, se você deixar demais a sálvia com a abóbora, isso vai fazer com que você perca todos os óleos essenciais e aí o seu preparado também vai ser menos fitogastronômico. Ou seja, a dica é 10 a 15 minutos finais do seu preparado, você pode colocar as plantas, as ervas que sejam de folhas mais rígidas, mais duras. As folhas mais novas, desligou o fogo e que você coloca, ok? Outra dica de uso, outras dicas de uso da nossa amiga sálvia é que a gente consegue amaciar a carne, então ao longo da história ela foi sempre muito usada em combinação com carnes mais pesadas, porque ela tem essa capacidade de dar um pouco mais de leveza e de quebrar essas fibras, essas gorduras. Ou seja, a gente consegue ter uma digestão melhor da carne quando a gente associa com a sálvia, tá? A sálvia de cozinha, não é a sálvia branca, para quem conhece dentro do universo da energética, né? A sálvia branca não é ela, essa é a sálvia officinalis, tá? E sálvia vem do grego salvar. Dizem que, olha, quem tem um pé de sálvia lindo na sua casa, não precisa se preocupar com a morte, porque sempre será salvo. Ou seja, olha, eu vou ser bem salva, hein? Porque eu tenho bastante pé de sálvia aqui na minha casa. Se um morre, tem outro. Então, a dica, não quer se preocupar com a morte? Crie vários pezinhos de sálvia na sua casa.
E falam também quem tem um pé de sálvia, ditos populares, né? Quem tem um pé de sálvia bom, bonito em casa é porque é a mulher que manda. E meu marido que não ouça. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo sobre a sálvia antes da gente partir para outro. Pode comer a sálvia crua? Pode. Pode. Só uma erva que eu vou dar a dica daí, mas de modo geral pode sim. Amo sálvia. Boa. Nunca experimentei. Experimenta que a sálvia é deliciosa. Chazinho também, infusão de sálvia, bem gostoso. Agora, para esse momento de troca de estação, né, é excelente esse momento que a gente está vivendo, né, da imunidade, mas também das trocas de estação, a sálvia é um coringaço. Melhora o nosso pulmão. Sálvia no tempero da carne de porco, sim, para assar é uma delícia. Boa. Eu aqui em casa, não sei se vocês conhecem, depois joguem na internet, não agora, não vai sair daí, sálvia variegata. Sálvia variegata, tudo que vocês olharem que está escrito variegata é porque ela é manchada com branco, ou seja, tem partes que não tem clorofila na planta, né? Ficus variegata, ou seja, uma partezinha ali dela, da folha, não tem a produção desse pigmento verde. E aí a minha, ela é verde com manchas brancas, bem bonita. Confesso que eu falo pra vocês dó de usar pra gente não ter, mas essa é uma planta que eu tenho muita dó de usar, porque eu tenho uma mudinha que uma aluna me deu. Ela tá ainda assim, não tá pequena, mas ela tá ainda pegando, então eu tenho dó de usar ela na culinária. Eu deixo ela mais como ornamental. Lene, você falou que a sua sálvia morre. Eu demorei muito tempo para sálvias ficarem bem, viu? Qual foi o meu grande problema? Eu não colocava no lugar que tinha sol suficiente. Esse ano ela até floresceu, então é algo mais difícil, né? Aqui em São Paulo, as plantas do Mediterrâneo florescerem, mas esse ano floresceu. Muito provavelmente pode ser uma dessas duas coisas. Ou tá faltando sol, que quanto mais sol melhor, direto, ou então tá rolando um excesso de água. A sálvia detesta excesso de água. Ela é uma planta de ambiente seco. Por isso, precisa tomar mais cuidado com a rega. Inchaço para as pernas. Uma outra erva que ajuda, que é uma outra erva, rígida, que ajuda para inchaço das pernas é o nosso alecrim. O alecrim, tanto a gente consumindo ele no nosso dia a dia, tá? Quanto a gente fazendo escaldapés de alecrim é excelente para melhorar a circulação, desinchar. Então trabalha tanto no sistema circulatório quanto no sistema linfático. E fora que também os cítricos ajudam bastante também nesse processo de sistema linfático, ou seja, consumir limão, consumir laranja, até fazer escaldapés com ele, só toma cuidado, né, para fazer de noite, para não entrar em contato com o sol, porque muitos têm furucumarina que é dermotóxica, então que faz você se queimar, tá? Mas alecrim, a própria menta também ajuda. É importante para a gente ter uma circulação melhor, a gente também ter uma alimentação melhor. É isso que faz a diferença. Claro que também a movimentação, né? E os escaldapés super ajudam. Todas essas plantas que estão aqui, a gente consegue também fazer escaldapés com elas. Já vou dar a dica para vocês. Dar o spoiler, que eu estou programando, provavelmente para o fim dessa semana, ou sexta ou quinta, eu vou avisar por aqui, vou avisar no canal do Telegram. Eu vou fazer uma live sobre escaldapés, porque foi a segunda mais votada. Acho que foi a segunda, eu vou dar uma olhada lá. Mas vai ser sobre escaldapés o próximo tema que eu vou fazer de live. Então anota aí já, pra ficar de olho. Eu não tenho a data direitinho, mas eu vou fazer. E a gente vai aprender como faz este preparado fitoterápico tão incrível. Tenho erva seca. Que erva seca você tem? Eu vou falar o modo geral. A gente usa para fazer um chá. Isso tem muita relação também. Primeiro com a planta que a gente está usando e segundo com o sabor, né? Com o sabor que cada um aceita, com o paladar, com o gosto. Uma colher de sopa da erva seca, eu faço uma infusão de 300 ml, tá? Uma colher de sopa, 300 ml. Se for de sálvia, você pode fazer isso também.
Ah, é. Se o tempo tá muito chuvoso, talvez a sálvia sinta um pouco, não tem jeito. Para isso é importante fazer um processo de limpeza, ou seja, nesse momento agora que a gente está de outono, é importante limpar as folhas. Essas folhinhas secas, aqui eu não tenho nenhuma porque eu já limpei, né? Percebam que eu fui tirando as folhas que estavam secas. Se você não fizer isso com a sálvia, ela pode dar fungo e ela morre mesmo, por conta do excesso de água. Ah, e a sálvia branca e a sálvia de cozinha dá pra gente fazer incenso. Eu faço incenso também com a sálvia de cozinha, fica incrível, delicioso. Lavanda, pode comer as folhas? Pode. Toma cuidado assim, não é cuidado com relação ao paladar, porque a sálvia não, desculpa. A lavanda que a gente cultiva no nosso jardim é uma lavanda também que tem fundo de cânfora, assim como o manjericão comum. E às vezes para o nosso paladar não é tão interessante se a gente pôr uma quantidade muito grande. Para isso, coloque pequenas quantidades. Dá para fazer um bolo de folhas de sálvia delicioso, viu? Bem gostoso. Ou de florzinha também. Oba, você faz escaldapés de lavanda. É uma delícia. Agora, já li o que vocês escreveram, quero mostrar outra planta. Então vamos continuar com uma planta rígida, com uma erva aromática rígida. Essa aqui, quero ver quem adivinha. Que planta é essa? Que erva é essa? Quem já usou? Quem faz ideia? E Anis, quer participar? Eu vou por você, hein? Quer? Me responde um sim se você quiser perguntar. Alguma coisa eu te ponho ao vivo. Você participa para fazer sua pergunta. Hortelã. Será que é? Quer falar um pouquinho dessa planta? Hortelã-pimenta. Vamos lá, voltar. Oba, boa noite. E saiu. Malva de cheiro? Não, não é malva de cheiro. Alguns de vocês acertaram. É chamada de hortelã, ou hortelã do norte, tá? Ou hortelã-pimenta. Ela é do mesmo gênero que o boldo. Ai, alguém escreveu boldo, boa. Ela é do gênero Plectanthus. Plectanthus é do boldo graúdo, boldo miúdo, é do mesmo grupo. Essa planta, ela é chamada popularmente não só de boldo, mas de de hortelã do norte ou de hortelã-pimenta. Mas não confundam com a hortelã-pimenta mesmo, a menta piperita, que é uma outra planta. Ou seja, é uma confusão botânica, né? A gente acha que ela é parente, né, do mesmo gênero que a própria hortelã, que é a hortelã de cozinha, mas não é. Percebam que ela tem uma folha muito rígida. Ai, boa, você em casa. Ela é quase uma praguinha, né? Ela tem bastante. Foi. Lucy, acho que a Lucy estava aqui, foi ela que me deu. Deixa eu ver. Nossa aluna de herbalismo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Se eu tiver aí, dá um oi. Ela que entregou pra gente no curso de herbalismo. Essa planta tem... Percebam que ela é bem rígida. Ela faz até um creque, ó. Tá vendo? E por ser dura, se você não picar, se você colocar ela mais... Ou se você colocar ela inteira, o que você tem que fazer? Você depois resgata. Então, um feijão, um frango, ela é uma planta muito consumida no Nordeste. Ela é muito consumida também em Minas. E tempera-se geralmente frango com ela. Claro que, gente, é o que vocês desejarem, é o sabor que vocês quiserem, mas é uma planta digestiva. Ah, é conhecida também como hortelã grande, sim. Uhum. Hortelã grossa, isso, ela tem vários nomes. E a gente pode também fazer vinagres, então deixar ela um pouco dentro do vinagre. Ela tem um fundo, não é um fundo de menta, mas é um fundo refrescante. Ou seja, todos os preparados que a gente quiser dar um frescor,
a gente pode usar essa planta. Pode bater no suco, pode fazer tipo buquê garni, igual eu falei, cozinhar, né? Então ela pede um pouco de fervura, ela pede um pouco mais de tempo no cozimento, até para ela soltar esses óleos essenciais. E aí, se você quiser, você resgata, porque ficar mordendo ela não é tão interessante. Aí você tem que ou picar, pica bem picadinho, e deixa, ou então você põe ela inteira, põe um ramo e depois retira. Fica incrível com sopa de ervilha. Então faz um creme de ervilha, uma sopa de ervilha, até um purê de ervilha e usa como tempero a hortelã-pimenta, a hortelã do norte, que fica bem gostosa. Mas lembre-se que ela tem essa coisa mais dura e às vezes você vai precisar retirar ela. Mas dá para fazer até manteiga aromatizada. É uma outra forma da gente fazer, né? Manteiga aromatizada pode fazer com sálvia, pode fazer com o nosso manjericão comum, manjericão italiano, com a nossa hortelã-pimenta. E para isso é só a gente pica bem a erva e bate não, deixa a manteiga em temperatura ambiente e mistura bem. Isso vai fazer com que a gordura puxe para ela os óleos essenciais, puxe para ela os princípios ativos, puxe para ela o sabor, o aroma e todos esses poderes que a gente deseja. E daí a gente pode usar, por exemplo, para fazer um macarrão, uma pasta. Você não precisa de mais nada, você só cozinhar o macarrão. Oi, Lucy, você viu quem tá aqui, ó? A sua mudinha. Eu vou enraizá-la. E a gente pode produzir a manteiga e usar para fazer essa pasta, esse macarrão que fica bem gostoso. É muito comum, não sei se alguém já viu, fazer nhoque, tá? Você faz, voltando para a sálvia, você faz o nhoque, cozinha o nhoque, em vez de você usar o molho vermelho, você só derrete a manteiga na frigideira, coloca umas folhinhas de sálvia e você joga, deixa ela dar uma leve soltada ali de aroma e sabor. E daí você coloca a massa já cozida nessa gordura que vai estar aromatizada com sálvia. Fica divina, divina. Sugiro até que se vocês quiserem começar a utilizar essa planta, que vocês encontram em feiras, não precisa de primeira comprar, porque vai que não goste do sabor, né? De primeira comprar para plantar, né? Então, tomem esse cuidado para vocês. Primeiro prova e depois ver se vocês querem cultivar. Eu sempre falo que aquela planta que dá mais certo no jardim é aquela que a gente não gosta de comer. E aí a gente não colhe também. E aí a gente não usa e ela tá linda. Conheço um monte de gente que detesta coentro, resolveu plantar coentro e não usa. Porque não gosta, mas fica linda. Uma outra erva que dá muita confusão é o nosso orégano fresco. Muita gente nunca viu um orégano fresco na vida. Só vê ele já sequinho no vidro, né? Mas o orégano fresco é esse. É uma planta que cresce similar de porte a esta planta aqui, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Que também pode ser usada como tempero. Mas a grande relação, uma peculiaridade do nosso orégano é que quando você estiver usando as folhas frescas, ele vai se comportar como uma folha de manjericão, como uma folha de manjericão comum, como uma salsinha, uma cebolinha. Ou seja, precisa que você coloque por último, tá? E não dê muita fervura, não dê muito calor, porque é uma erva muito sensível. Você percebe que ela não tem o mesmo sabor quando você compra o seu orégano já seco. É completamente diferente. Alguém já plantou orégano em casa e já viu que realmente o sabor e o aroma não é igual? Na verdade, não é igual porque o que a gente consome quando ele está seco é uma parte da flor, tá? É a sépala, é uma estruturazinha da flor que a gente consome. E essa flor, essa estrutura da flor é super aromática. Então, o uso diferente quando a gente tem um orégano seco e quando a gente tem um orégano fresco é um uso diferente. O orégano fresco, ele serve como uma erva mole, mais delicada. O orégano seco serve como se fosse um alecrim, uma erva mais dura, mais rígida, que a gente pode cozinhar, que a gente pode dar mais temperatura. Então, essa é a grande diferença entre os dois.
Cris, a imagem tá ruim? Talvez seja a internet. Deixa eu ver aqui, peraí. O que acontece é que neste momento que estamos, acho que tá todo mundo usando a internet, ela tá bem lentinha, tá? Vou tentar mostrar mais perto para ver se de repente melhora. Ó. Esse é o orégano fresco. O orégano seco a gente tem maior conhecimento, né? Então, se você for pôr na pizza, você pode pôr esse, mas o sabor não é igual. Eu gosto de bater no grão de bico, então fazer aquela pasta de grão de bico e bato as folhas frescas, coloco em cima da salada, tudo que tem mais frescor e tudo que seja um pouco mais cru. Então, alguém me perguntou de salada, né? Combinações para saladas. Folhas de orégano, folhas de cebolinha, folhas de salsinha. Eu adoro colocar na salada também. A gente pensa muito em tempero de salada. Vinagre, azeite e sal, ou limão, né? Mas as ervas também podem ser usadas e ficam deliciosas na nossa salada. Por exemplo, eu amo colocar o dill para temperar. Não tenho ele aqui. Dill é uma planta meio chata pra gente plantar, ele que não me ouça. Ele toda hora amarela, toda hora dá uma baqueada. Ixi, ficou muito ruim mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou, gente? Se tiver melhorzinho, me avisa. Nem colocando 4G tá dando. Sacada Verde quer participar? Fala sim pra mim que eu coloco você aqui no ar. Mas vai aparecer, hein? Pra fazer só perguntas sobre este universo culinário. Oiê! Bom, gente, vou mostrar pra vocês uma outra erva. Infelizmente tá ruim mesmo, mas acho que ouvindo também vocês conseguem assimilar um pouco também. Não consigo mesmo mudando, não tem jeito, não fica melhor, tá? Porque acho que é isso. Chegou um momento que tá todo mundo na internet. Então, o que a gente tem aqui? Temos outra erva que é a nossa melissa. A melissa, quem já usou a melissa como tempero? A gente usa mais melissa como chá, né? Olha as nossas caixinhas. Eu trouxe duas ervas pra gente falar. Deixa eu passar essa pra cá. Vamos de áudio, que daí vocês, quem sabe, uma hora melhor esse vídeo. A nossa folha de capim-limão. Eu trouxe ela aqui não para falar de chá, mas para falar de tempero. Essa parte, ela é a folha, tá? Que a gente usa para chá, mas se você for usar como um tempero, você pode ou bater a folha e depois coar, porque ela é muito fibrosa, a gente não pode comer. E daí você usa o suco, né? Na verdade, o extrato. Quem já comeu brigadeiro de capim-limão? É assim que faz, né? A gente bate o capim-limão com o mínimo de água possível, então bem pouquinho de água, e daí você coa, e esse líquido, esse um shot, a cada um shotzinho, um copinho pequenininho, aquele de pinga, bem pequeno, você coloca para cada um leite condensado. E foi esse shotzinho que eu coloquei no doce de banana. Então, logo no final, quando estava quase pronto o doce de banana, eu coloquei esse shotzinho de extrato para colocar lá. Deixa eu abrir aqui para a sacada participar, vamos ver. Não sei se vai conectar.
ou o bulbo. Eu vou tentar aumentar, levantar aqui. Dá para ver o bulbo aqui embaixo? Ó. Esse bulbo a gente pode desplantar a planta, no caso vai ter que tirar, e vai usar ela como um capim-limão, desculpa, não, um alho poró. Daí você vai, isso você pode comer. Então a folha você não vai comer, você vai usar só o líquido depois que você bateu, mas o bulbo você usa como capim, como um alho poró, porque ele não tem tanta, não é tão fibroso, ele é mais macio pra gente comer. Culinária tailandesa precisa dessa planta. Então, se você gosta de culinária tailandesa, de arroz tailandês vai capim-limão ou capim-santo, né? É bem conhecido com outros nomes. Mas para isso, dificilmente a gente encontra na feira vendendo bulbo. A gente vê mais a folha, né? Do que o bulbo. Por quê? Para a gente pegar o bulbo, a gente precisa tirar a planta, a gente precisa, não digo matar ela inteira, porque ela se reproduz assim por divisão de doceiras, mas a gente precisa ir lá e arrancar um bulbo inteiro. E, claro, essa planta se reproduz com uma facilidade muito grande. Se você tem um canteirinho, é bem tranquilo para você plantá-la. E ela é forgada. Vou virar ela assim, ó, pronto. E outra planta que é confundida com ela é a melissa, que eu estava falando antes, né? Que ela é uma folha mais mole. Brigadeiro de melissa dá certo. Mas por que o brigadeiro de capim-limão faz mais sucesso? Porque o brigadeiro de capim-limão, o capim-limão não oxida. Ou seja, o brigadeiro de capim-limão fica verde. Se você fizer de melissa, fizer de hortelã, ele vai ficar marrom. Fica delicioso, fica um sabor bem gostoso, mas vai ficar marrom. Então essa é a grande diferença. Dá pra fazer brigadeiro de manjericão, na verdade do que quiser. Mas a erva que vai menos oxidar é o nosso capim-santo ou capim-limão, tá? E a nossa melissa pode ser praticamente usada como se fosse uma hortelã, né? Uma hortelã comum. Então sugiro aí a gente quebrar os nossos limites, né? Expandir os nossos limites. Vai fazer um quibe, vai bater um suco de abacaxi. Em vez de você usar a hortelã, você pega e usa as folhinhas da melissa. Essa, diferente da folha do capim-limão, pode ser consumida porque ela não tem fibra, ela não é fibrosa, tá? Então, ela é bem interessante pra gente. E aí, esse é o universo mínimo, né? Mostrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ervas. As ervas, existem uma infinidade de ervas culinárias. Capim-santo com melancia, delícia também. Olha quanta coisa a gente falou só na noite de hoje, quanta diversidade, né? Então a gente pode expandir realmente os nossos horizontes, não só para a gente ter uma comida mais saborosa, quanto também para a gente ter propriedades medicinais diferentes, né? O seu de hortelã fica verdinho. Ah, boa. Você coloca creme de leite, tá? E você coloca no creme de leite. Boa dica. Uhum. O que a gente pode fazer para uma coisa que seja fresca, e que daí no caso do brigadeiro não dá para continuar verde, por exemplo, a gente vai fazer pesto com manjericão, a gente bate com gelo. Então você vai bater com gelo, ele vai permanecer um pouco mais verde, menos oxidado. Capim-santo com hibisco, nossa, e água com gás fica delicioso. Hibisco é bem gostoso também. Hibisco também pode ser um tempero, né? A gente pode fazer um cuscuz, faz um chá, uma infusão de hibisco e hidrata o cuscuz. Gente, dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Dá pra fazer o que a gente quiser dentro desse universo. E, aproveitando isso, eu quero convidar para quem tem interesse real nesse universo das ervas aromáticas, das especiarias, se quiser se aprofundar dentro deste conhecimento todo, a participar da nossa turma que está aberta de fitogastronomia. Então a gente vai falar aí sobre a ciência dos temperos, sobre como a gente fazer as combinações, de acordo com o sabor, de acordo com também as propriedades medicinais. É um curso que tem 12 módulos, com mais 2 módulos extras. E na verdade eu não posso dizer que são só mais 2 módulos extras, porque dessa vez eu me excedi nos presentes. E quem fizer também, quem se inscrever, primeiro que o dia de hoje, né? A gente abriu as inscrições hoje para esse curso. Estamos acho que na 9ª turma, então a gente está, é a 4ª turma online, né? Antes esse curso era presencial. E nessa turma
também abriram uns extras. Então, quem quiser conhecer ervas, atitudes, temperos, especiarias para aumentar a imunidade, também vai ter uma aula inaugural. Todo esse curso é online, né? O curso é gravado, mas essa aula inaugural vai ser ao vivo. Então, para quem tiver interesse também, dentro desse universo medicinal, né? Das plantas, a gente vai ter essa aula, até para ajudar todo mundo, né? E também vai ter outro brinde, que esse brinde é o super brinde, né? O super bônus, que é, além de fazer o curso de fitogastronomia, vai ganhar, eu tô lançando em abril, um segundo curso, que é um curso só sobre infusões de ervas, né? Chás, bebidas de ervas, né? Quentes e chá mesmo, né? Então, chás e ervas, chás e infusões com ervas. Esse curso, quem se inscrever durante essa turma também vai ganhar de graça e vai poder participar desse curso já com o próprio painel. Então, a gente tem um painel de conversa só dos alunos, de dúvidas, ou seja, compra um curso e ganha 2. E tem muitos outros brindes, muitas outras dicas, muitas outras módulos, temas. Então, se você tem interesse, curso de chá, sim, Elbio. Vocês me pediram, na verdade as pessoas estavam me pedindo porque eu tenho presencial, mas estava faltando online, né? E esse curso, na verdade, o que aconteceu? Na turma passada virou uma aula ao vivo, mas o tema é muito grande, né? Não dá pra gente fazer só uma aula, não dá pra falar pouco de tema de chás e infusões, de uso do dia a dia, né? De questões do dia a dia, então virou realmente um curso que vai ser bem legal. E espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam lá nessas 2 turmas super especiais. Eu vou colocar aqui, deixa eu colar, deixa eu ver se eu consigo colar. O link. Vamos ver. Ixi, foi. Esse é o link para quem tiver interesse de conhecer cada um dos módulos, tá? Teremos módulos de como produzir suas próprias massalas. Então, para quem quer produzir, ganhar um dinheiro mesmo com as ervas e com as especiarias, também é super indicado esse curso. Para quem quer utilizar como culinarista, para quem quer usar um atendimento, para saber, né, indicar para uma nutrição melhor também. Então, dá para diversos públicos, mas também para aquele que é apaixonado por esse universo e só quer usar no seu dia a dia. Então, convido vocês a olharem os módulos, verem o que tem em cada um deles, se aprofundarem, perguntarem, podem perguntar, mas é importante, o valor promocional é só hoje, tá? Então, o valor, na verdade, o que aconteceu? Esse curso ficou muito grande, e aí a gente está mudando o valor, mas quem se inscreveu hoje ainda vai estar com o valor antigo, mas a partir de amanhã vira o valor novo, ok? Vou abrir para as últimas perguntas. Vocês me perguntaram, não uso manteiga, uso creme de leite como gordura. Isso você diz do brigadeiro? Deixa eu ver. Não, no geral, né? Ah, não, tá. Normalmente eu coloco a erva no creme de leite. Boa. Ótima dica, eu adorei mesmo. Se tiverem mais perguntas, podem mandar, vou respondendo. Enquanto o Instagram deixa, né? Porque daqui a pouco ele começa a mandar que tá acabando. E dá um limite pra gente. Dentro desse curso de chás, a gente vai aprender também a usar o chá como culinária, né? Então, usar o chá na culinária, a infusão na culinária. Vamos aprender o que é infusão, decocção, como fazer de modo fitoterápico, fazer os blends, né? Para quem quer vender também, blends secos. Deixa eu ver se tem mais pergunta para cá. Minha irmã fez capim-limão com citronela, pensando que era capim-limão. Meu Deus, Keila! Acontece. A dica é a seguinte, o capim-limão, para você não confundir, ele tem o talo, é um pouquinho roxo também, mas não é um roxo vivo igual o da citronela. A citronela é quase, na verdade, é quase um vermelho. E claro, aroma, né, gente? Se a gente sente o aroma, dá uma quebradinha na folha e você percebe que tem um aroma completamente diferente. Outra dica pra gente reconhecer se é um capim-limão ou se é uma citronela, é que se eu fizer assim, ó, esse sentido para trás, eu corto minha mão no capim-limão. A citronela, eu consigo fazer esse caminho para trás sem cortar minha mão, no sentido contrário da fibra. Tá? Então, é um jeito da gente reconhecer se é citronela ou se é capim-limão sem a gente sentir o próprio aroma da erva, tá?
Mas acontece, já vi vários alunos falando isso, que às vezes o marido vai preparar, tá lá plantado no chão, o marido vai preparar a infusão e em vez de pegar o capim-limão pega a citronela. Mas na hora a gente sempre identifica, né? Então é importante também a gente identificar na hora. Mas erros acontecem. Bom, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tragam suas dúvidas. Então, se ficou mais alguma dúvida, me escreve lá no direct, que pode gerar, na verdade, uma nova live. De repente, o seu tema é tão grande que a gente consegue fazer um ao vivo e você trazer suas dúvidas. E semana que vem, não, essa semana ainda volto para falar de escaldapés, para a gente terminar a nossa semana com chave de ouro, melhorando a nossa saúde por completo, né? A nossa saúde mental, emocional, fazendo um delicioso escaldapé. Não vou fazer aqui, né, o escaldapés na hora. Prometo que eu não vou fazer com o meu pé aqui para vocês, mas eu vou dar várias dicas de como vocês podem produzir escaldapés na casa de vocês, para vocês terem todos esses benefícios. Então a gente vai falar de ervas diferentes. Espero que vocês tenham aproveitado e vejo vocês na próxima. Um grande beijo, boa noite, bom descanso, se cuidem, se alimentem bem, né? E aproveita que quem estiver em casa, né? Quem estiver com mais tempo, dá uma olhada lá no YouTube, que tem muito conteúdo, tem bastante dentro desse universo da fitogastronomia, dos temperos, tem muito, muito, muito mais. Então corre lá no YouTube que tem bastante dica. Um beijão e boa noite para vocês.